Tudo bem com vocês? Obrigado, Marcelo. Eu vou continuar pregando a série sobre as obras da carne versus o fruto do Espírito. E eu confesso aos irmãos que o sermão de hoje talvez seja um dos mais difíceis que eu preguei já aqui nessa série. Eu vou falar sobre a característica do fruto do Espírito, que é a bondade. Obrigado. Mas, um dia desses, alguém me perguntou nas redes sociais, como é que a gente deve escolher a melhor igreja para congregar? E a pessoa falou assim, uma igreja perto da minha casa? Eu falei, não, a igreja mais perto da sua Bíblia. E eu ainda acrescentei que ele devia procurar uma igreja onde se pregasse sermões duros de engolir. Porque só o Evangelho fala a verdade sobre nós mesmos. Então, nesse ambiente tóxico da igreja, de muitas igrejas evangélicas brasileiras, agora tem até o evangelho da Xuxa, né? O importante é ser feliz. Com certeza Deus não aprova isso, e nós precisamos nos erguer como uma igreja bíblica, séria, que reafirma os conceitos da palavra de Deus. Então, eu quero pedir já que você prepare seu coração para receber aquilo que Deus tem para nós hoje. Nós vamos ler então Gálatas 5, 16 a 23, vai aparecer na projeção aqui, você pode acompanhar a leitura comigo. Diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que Deus abençoe a nossa vida diante da sua palavra mais uma vez. Então hoje eu vou destacar essa marca do fruto do Espírito, essa característica do fruto do Espírito, essa virtude que é a bondade. Temos ainda aí pela frente mais 4 ou 5 sermões para terminar essa série. Se você perdeu algum dos sermões, você pode buscar lá no YouTube da nossa igreja e você vai poder acompanhar todas as mensagens, tá bom? É bom para você entender o texto de forma ampla e completa. Eu vou começar dizendo o seguinte: na última vez que eu preguei, eu falei sobre amabilidade, também traduzida, essa palavra traduzida como benignidade. E parecem palavras sinônimas, mas será que Paulo usaria duas palavras com o mesmo sentido numa lista tão importante como esta, do fruto do Espírito? Eu creio que não, porque há uma distinção importante e clara entre benignidade, amabilidade e bondade.
Enquanto o primeiro termo, benignidade, se refere a atos bons, ações de bondade na prática da vida, o segundo, bondade, já indica um caráter bom, uma disposição interior que guia a pessoa em cada relacionamento, decisão e circunstância, levando-a a imitar o caráter do próprio Cristo. Ou seja, se benignidade é a prática, bondade aqui é o caráter, é a essência, é quem nós somos de fato. E aí, quem nós somos vai produzir atos que também vão glorificar a Deus e vão abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas a diferença é essa. Uma se refere à prática de atos de generosidade, de amor, de gentileza, de bondade. E aqui bondade se refere ao nosso caráter, cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. Bondade em essência. E já de cara eu tenho que perguntar, mas é possível ser bom assim? Alguém consegue ser bom como Jesus foi bom? E aqui eu vou repetir o que eu tenho dito nos últimos sermões. Como todas as marcas do Espírito, a bondade também só pode ser expressa se permitirmos que o Espírito Santo encha o nosso ser. Nós precisamos nos encher do Espírito, ou seja, ser realmente bom é um milagre que só Deus opera em nós. Nós vivemos um tempo em que é possível ver gestos de bondade. Eu não sou um pessimista, eu sou um otimista, eu acho, porque eu vejo muita gentileza no mundo, eu vejo muita bondade no mundo ainda, apesar de nós termos manifestações extremas de maldade, mas eu creio ainda que há mais bondade do que maldade. Mas aqui nós estamos olhando para uma categoria superior de bondade, porque não basta nós agirmos com bondade, mas aqui nós precisamos ser essencialmente bons, como Jesus nos ensinou. E aí realmente nós precisamos de um milagre que só é possível quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Mas também é necessário nos submetermos ao senhorio de Cristo, obediência, buscarmos aprender sobre sua bondade a cada dia e cultivarmos esse coração que se expressa dessa maneira, ou seja, um coração que se expressa em bondade. O segredo, então, é nós aprendermos como é que nós nos enchemos do Espírito, como nos enchermos do Espírito. E para isso, de modo simples, nós precisamos ter comunhão verdadeira e profunda com Deus, irmãos. É o único meio. O conflito que existe entre nós sermos bons ou maus estará sempre em nós. A luta está sempre aqui dentro. O apóstolo Paulo diz: o mal que eu odeio, esse eu faço, e o bem que eu amo, eu não consigo fazer. O problema é quando você consegue fazer o mal e fica em paz, quando não há conflito mais. O conflito vai sempre estar dentro de nós, que temos o Espírito de Deus, mas nós precisamos crer e permitir que o Espírito nos guie e produza em nós os seus frutos em nossa vida, para nos dar então a vitória tão desejada. É um milagre de Deus em nós. Nós precisamos nos encher do Espírito, mas precisamos também fazer a nossa parte, obedecendo a Jesus, buscando a Deus, tendo comunhão com Ele, para que isso seja possível. Aprendemos, portanto, que essa bondade, que é fruto do Espírito, tem a ver com princípios norteadores.
Eu já amoleci, filho, porque eu decidi ser um perdoador. Se você toma essa decisão, fica mais fácil. E por que eu tomei a decisão de ser um perdoador? Porque eu não tenho escolha. A única escolha que eu tenho, depois de tudo que Deus fez por mim e faz por mim, é de ser como Jesus. Eu não tenho outra escolha. Por isso, eu tenho que ser uma pessoa que anda distribuindo misericórdia. Misericórdia é perdão. Eu tenho que olhar com olhos misericordiosos, aconteça o que acontecer. E eu garanto que se você fizer isso, além de tudo, você vai receber a aprovação de Deus e vai ser muito abençoado. Muita coisa na sua vida vai mudar. Na sua casa, no seu trabalho, entre os seus amigos, em todos os relacionamentos. Decida ser um perdoador. Não importa o que te fizeram. Não importa o tamanho da tristeza, da ferida, da traição, não importa. Porque o que Deus fez por nós ainda supera tudo e muito mais. E o que nós fizemos contra Ele é sempre mais grave. Então decida, por obediência à palavra de Deus, ser um perdoador. Eu perguntei, na virada do ano aqui, tem alguém com quem você precisa se acertar? Tem alguém que você precisa perdoar? Não saia daqui hoje sem a decisão de procurar essa pessoa. Mande uma mensagem, dê um telefonema, vá até essa pessoa, em obediência à palavra de Deus, perdoe. Eu sempre digo, a cruz fala e a cruz grita: perdoe, perdoe, perdoe. Em segundo lugar, essa bondade do Espírito se manifesta na disposição inabalável de jamais ceder à tentação de quebrar seu pacto firmado diante do Senhor para tratar seus irmãos com graça e misericórdia. E faz isso não baseado nos merecimentos do próximo, mas exclusivamente nos méritos de Cristo. Então, um segredo aqui para você. Você deve ser bondoso e misericordioso e perdoador, não porque os outros merecem, mas porque Jesus merece. Os méritos são de Cristo. E aqui não tem discussão. Jesus é merecedor. Então, em honra a Jesus, nós o imitamos. Isso aqui, irmãos, é algo superior ao que o mundo conhece. Esse padrão de moral, de essência, de valor interior, de caráter cristão, o mundo não conhece. O que o mundo conhece é: quem me trata bem, eu trato também. Quando você vê algo diferente, é raro. Mas o Evangelho aponta um caminho superior. Nós, se formos parecidos com Jesus, nós vamos impressionar esse mundo. Porque nós nos baseamos não nos nossos méritos, não no merecimento de quem nos ofendeu, nos feriu, mas exclusivamente nos méritos de Cristo. E por isso nós não quebramos nossa aliança. É um pacto. Nós não quebramos. Em terceiro lugar, ser dirigido pela bondade do Espírito significa estar disposto a ficar com prejuízo, para que o outro seja abençoado. É desejar, clamar e buscar o bem do próximo, mesmo que sem reconhecimento para si, ou mesmo que isso traga um alto preço a ser pago diante de todos. Aqui é difícil. O outro está errado e você ainda fica com prejuízo.
Você pode achar isso um absurdo, mas quando você olha para a cruz, foi exatamente o que aconteceu. Então a gente vai ficando sem argumentos para discutir com Deus, não tem argumentos. Então, para nós sermos bons, assim como Deus espera que sejamos, a gente às vezes vai ficar com prejuízo, vai pagar o preço, pensando no bem do próximo, porque nós somos bons em essência. O Espírito Santo que habita em nós produz essa bondade. Se não está produzindo, é porque nós não estamos permitindo. Então, muitas vezes, você vai pagar o preço, mas você não vai se arrepender, porque você vai receber a aprovação de Deus. Quarto lugar, o coração bondoso não consegue guardar rancor, e se fica irado, é por pouco tempo. Já a graça que ele expressa sempre será muito mais duradoura e persistente. Isso porque a ira e o rancor não produzem a alegria do Espírito. Ser bondoso assim é mais que uma atitude, é uma marca do caráter cristão. Eu diria que para nós cristãos, como diz os Salmos, perdoar pecados é uma vocação. Eu diria, como diz os Salmos, que para nós cristãos, nós que temos Deus em nossa vida, exercer misericórdia é um prazer. E quando nós ficamos com prejuízo, nós ficamos ainda assim satisfeitos, porque fizemos a coisa certa diante de Deus, e Deus nos aprovou. E à medida que a gente vai repetindo esse comportamento, vamos mostrando esse caráter essencialmente bom, eu acredito que a gente vai cultivando essa bondade dentro de nós, de tal forma que esse caráter vai se tornando sólido, e daqui a pouco se torna o nosso jeito de ser. Nós passamos a andar em bondade, nosso caráter transborda de nós, e as pessoas olham para você e vão perceber que você é diferente, que você tem um coração bom, como elas nunca viram talvez, porque isso vem de Deus. Em quinto lugar, a verdadeira bondade a ser perseguida é a de você ser exatamente o que Deus deseja que você seja. É cumprir o propósito da sua salvação, que é ser como Jesus e viver para a glória de Deus. Assim, ser bom é ser coerente com aquilo que a presença do Espírito em você pode fazer, nada menos que isso. É como o apóstolo Paulo nos diz: assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, agora andem nele. Coerência. Se você recebeu a Cristo como seu Salvador, você precisa andar como Ele andou, nos passos dEle, agir conforme Ele agia, ser conforme Ele é. Essa coerência tem que estar em nós, irmãos, senão nós seremos reprovados por Deus. Sexto lugar, ser bom na direção do Espírito nem sempre te trará lucro ou benefícios palpáveis, mas fará com que você fique em paz com Deus e sinta a realização vinda do fato de estar vivendo tudo para o qual foi criado e salvo. Esta coerência de quem somos em relação à missão de Deus para nós, produz o sentimento divino de que nossa vida tem realmente sentido. Eu creio de todo o meu coração que muita gente cristã, que está aí batendo cabeça, cheia de coração cheio de ansiedade, de falta de equilíbrio na vida, não encontra sentido para viver, está nessa situação, porque está vivendo de forma incoerente com a maneira que Deus espera que ela viva.
incoerente com a forma para a qual ela foi criada e salva. Nós somos salvos para a glória de Deus. Você foi salvo para a glória de Deus e para ser parecido com Jesus. Se você não viver assim, essa incoerência vai provocar em você uma série de desconfortos e desequilíbrios. Então, você quer ser feliz? Você quer ser uma pessoa realizada de verdade? Você quer ser uma pessoa que sabe qual é o sentido da sua vida? Sabe de onde você veio? Quem é você? Para onde você vai? Qual o propósito da sua vida? Viva para a glória de Deus e procure ser cada vez mais parecido com Jesus. Deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus e Ele te dará tudo o que você precisa. Ele preencherá o seu coração. E finalmente, a sétima aplicação, devemos clamar para que Deus nos dê esse coração renovado e cheio da bondade de Jesus. Só Ele pode fazer o milagre e nos dar o poder de mudar as nossas motivações e intenções. Devemos orar então como Davi e suplicar, lá no Salmo 51:10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e faz nascer em mim uma nova vontade. O nome disso, irmãos, é milagre. Só Deus pode fazer isso. Criar em nós um coração bom, puro, e mudar as nossas vontades. Só Deus pode fazer isso. Então eu quero desafiar você hoje a levantar alguns clamores ao Senhor. Primeiro, clame a Deus para ser alguém sempre possuído de bondade, a bondade que vem do Espírito. Clame para que Ele te dê um novo coração, como o coração de Jesus. Clame para que essa virtude do fruto do Espírito abençoe a todos ao seu redor também. Clame para que, por seu testemunho de bondade, muitos sejam atraídos para Jesus. Tenho certeza que Deus vai ouvir sua oração e vai te abençoar. Vou pedir que você fique em pé. A equipe de música pode subir já, nós vamos orar. Para que Deus nos abençoe e nos dê esse coração cheio de bondade, um coração cheio de misericórdia, olhos misericordiosos, um coração perdoador, um coração cheio do Espírito, e que isso produza em nós todas as virtudes que Deus espera que nós cultivemos e demonstremos. Vamos orar? Senhor, que a Tua Palavra produza os frutos para o qual ela se destina em nossa vida. Obrigado a Deus pela presença do Teu Espírito Santo em nosso coração. Obrigado porque o Espírito Santo habitando em nós é que produz essas marcas tão preciosas como a bondade que nós estudamos hoje. Senhor, para nós sermos bons assim, somente se o Senhor intervir em nossa vida. Eu quero começar, ó Deus, pedindo perdão ao Senhor, porque muitas vezes eu não permiti isso. Eu abafei a ação do Espírito no meu coração, eu desobedeci aos mandamentos de Jesus e não agi com essa bondade que o Senhor requer de mim. Mas eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, eu quero mudar. Dá para mim, ó Deus, e para meus irmãos aqui, um novo coração, um coração renovado, um coração como o de Jesus, um coração transformado, um coração essencialmente bom, para nós imitarmos os passos de Jesus, e que assim, ó Deus, nós sejamos usados por Ti, e que todos ao nosso redor sejam abençoados pela Tua presença enchendo a nossa vida. Abençoa a semana do Teu povo, ó Deus. Abençoa cada dia dessa semana que está começando.
que seja uma semana sustentada por Ti, que o Senhor faça os Teus milagres em nossa vida, que o Senhor continue nos usando para a Tua honra e para a Tua glória, e que em cada um dos dias nós sejamos agradecidos a Ti, por tudo que o Senhor é e faz por nós. Assim nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.